Oi. Tudo bem? Bom? Está em casa? Tudo bem? Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se
Então hoje músicas que na verdade são prece, ou preces que são música, que é o tema de hoje. Prece. Essa música que a gente vai tocar agora, ela tá no livro de André Luiz, não sei qual, os leitores assim, de André Luiz vão saber, né? E que a Maria Elza Tiscati, lá do Rio, transformou em música e ficou algo excepcional. Oh, Senhor, eis-nos aqui. Queremos ser teus servos fiéis. Enche-nos as mãos de dádivas benditas, para que repartamos em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a alegria da paz, a força da fé, a coragem, a esperança. Oh, Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio de nosso olhar, fazer brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis, fazer brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Tá bom, vamos tentar mais uma. Cantar a clássica oração, todo mundo conhece. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir, Senhor.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir, Senhor. Ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Sim, bom, a gente está acompanhando ali, eu acho que tudo bem com sons, né? Tudo certo. Então, boa noite a todos. 2 minutos de antecedência. A gente já falou isso na quarta-feira passada, né? Tem seres humanos sentados aqui, né? Isso é muito bom, né? E a gente ficou muito feliz, né? Por poder retomar algumas coisas, né? Nossa vida aqui no Zilda. Lembrando que a gente precisa ter cuidado, né? Porque a situação não está resolvida ainda, né? A gente está observando, né? Aí na Europa, né? A gente não sabe ainda como vai ser aqui no Brasil. Mas não devemos relaxar, né? Por isso, todos aqui estão de máscara, né? Eu tirei aqui a máscara só para falar, né? Assim como a Diana vai tirar a máscara só para palestra mesmo. E o resto do tempo a gente está com cuidado, né? Limpando a mão com álcool, como é o nosso protocolo mesmo, né? Se segurando assim muito, né? Para não se abraçar, né? Porque isso é muito difícil mesmo. Mas a gente tem paciência, né? E como nós somos espíritas, a gente se abraça lá no mundo espiritual, né? Porque os espíritos não têm Covid, né? Pode ter outras coisas, mas Covid não tem, então a gente lá no mundo espiritual a gente se abraça à vontade. Né? Mas aqui, por enquanto, um pouquinho de cuidado. Né? Então, aproveitando aqui na circunstância, né? A gente está com vários quadros aqui, né? Vários belíssimos desenhos aqui, né? E a artista está aqui sentada, né? A Gabriele, que está aqui. Isso é muito bom, né? Poder ver a obra e a criação e o criador, né? A criadora. Isso é muito legal, né? Foi uma criação aqui feita para nós, né? Especialmente, que a gente agradece muito. E a gente queria dar um último recado, né? Importante também, que vem lá do projeto social Musicarte, né? Da ONG Musicarte, ligado aqui ao Zilda. Nós estamos com uma ação de Natal, né, intensa, né? É o nosso 5º ano de Natal. 5º Natal, e a gente ficou preocupado, né? Em agosto, mais ou menos, a gente estava pensando, será que vai ter, né? E está tudo planejado para ter, e estamos prontos, assim como nós aqui, né? Estamos prontos para dar um passo atrás, conforme a necessidade. Se a situação ficar complicada com relação à contaminação da Covid, né? Especificamente, a gente dá um passo atrás, né? E volta ao virtual. E com relação à nossa festa de Natal, a gente também vai dar um passo atrás com tranquilidade. Nesse momento, ela está planejada,
um lugar mais amplo do que a nossa sede, né, o lar, que é um espaço reduzido. E a gente só queria comentar, né, porque eventualmente a gente pode querer ter alguém que queira ajudar de alguma forma, e assim como muitos já estão ajudando, né? Então, a gente queria comentar que além do presente que a gente, né, costumeiramente dá para as crianças, na verdade quem dá é o Papai Noel, né, todo mundo sabe disso. E lá as crianças sabem também, é o Papai Noel que dá, né? A gente só dá uma ajudinha. Todas as crianças estão já apadrinhadas, né? Já conseguimos, né, um envolvimento, né, de muitas pessoas para isso. Mas a gente vai avançar nos benefícios que a gente quer fornecer, né, quer conceder à família. Nós vamos distribuir uma cesta básica para cada família, como fizemos no ano passado, e esse ano com mais necessidade ainda. Assim como algumas outras coisas, né? Roupas íntimas para as crianças, né, que a gente às vezes não lembra, né, mas é super importante e em geral, raridade lá, né, artigo de luxo. A cesta básica que vai ter alguns itens, alguns mimos de Natal, né, um panetone, né, um Chester, a gente está nessa campanha. E então, e também brinquedos usados que vamos distribuir para a comunidade. Então, existem várias frentes de trabalho, né, várias captações que estão em andamento, e você pode fazer parte. São captações que são de qualquer valor, né? Qualquer valor que você queira ajudar, qualquer contribuição, ela vai ser ótima porque ela vai ser somada às demais, né? Então a gente convida você a observar isso, né? E caso esteja, né, entre as suas metas de fim de ano ajudar, a gente tem essa possibilidade, né? Então, e aqui a gente sabe muita gente que está ajudando, né? Já como há muitos anos fazemos, né? E somos só agradecimento, né? Só agradecimento, porque temos reunido muitíssimos recursos para distribuir para a comunidade e temos feito a diferença, né, todos juntos. Isso é espetacular. Estamos muito felizes com isso. Ok, há uma pergunta que foi feita agora sobre o retorno presencial. Nós temos aqui somente trabalhadores e pessoas que foram convidadas, né, no processo de atendimento para cá. Então, para aqueles que são frequentadores, entrem em contato com a gente para que a gente faça o processo de atendimento e que ele pode se concretizar aqui. E trabalhadores, nós estamos aqui já testando os protocolos e vendo como é que funciona esse fluxo. Nós estamos aprendendo, né? Todo dia estamos aprendendo uma coisa que a gente não pensou, né? Alguma necessidade, estamos indo adiante. E em breve a gente vai abrir, conforme a gente viu lá na outra câmera, a gente viu, né, assim, as cadeiras muito afastadas, né? Estamos com 20% do salão disponível, né, do espaço total. Então, são 30 pessoas só, 30 cadeiras que nós vamos ter aqui. Então, é possível vir, a gente vai ter um passo coletivo, né? Por enquanto não haverá passo individual, mas a gente tenta acolher, né, e atender conforme a necessidade e conforme a possibilidade. Então, vamos seguir esse caminho, né, pelo atendimento fraterno. E em breve, a gente terá um site em que você garante o seu ingresso. Né, claro, não vai custar nada, mas é só para a gente controlar a frequência. Okay? É isso. A gente, então, nesse momento, quer convidar, agora sim, né, todos os presentes aqui, né? Faz tempo que a gente não fala isso. E convidar todos que estão aí nos acompanhando já para a nossa prece inicial. Hoje o assunto é prece, então vamos ver se a gente faz direitinho, né? Antes da palestra, né? E depois tem a outra prece, e aí a gente vai fazer melhor, né? Pelas reflexões que a Diana vai trazer para a gente. Então, convidando a todos para a nossa prece, levando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que nos conduz pelo caminho, pela estrada da evolução, oferecendo-nos a dádiva do conhecimento para que saibamos escolher melhor,
e ao mesmo tempo o amargor do sofrimento, que também nos ensina, para que identifiquemos o que é o melhor a se fazer. E hoje, um pouco mais conscientes, nós agradecemos, Senhor, pelo conhecimento que temos, pelo espaço que temos podido dedicar ao estudo, à reflexão, e ao mesmo tempo, de acordo com a nossa teimosia, agradecemos também pela dor que nos visita, nos estimula sempre a mudança. Nessa noite, essa comunhão com o Senhor, com a espiritualidade maior, possa ser nossa grande reflexão, que possa nos sustentar nas dificuldades do dia a dia. Obrigado por sua presença entre nós. Obrigado por podermos estar aqui hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, convidando aqui a Diana para a nossa reflexão de hoje sobre prece. Lá, Diana. Então, boa noite a todos. É uma imensa satisfação estar aqui, né, trazendo um pouquinho sobre esse tema que é tão relevante na nossa existência enquanto criaturas de Deus. Criadas com essa faculdade de nos comunicarmos com Ele por meio desse mecanismo tão fabuloso, tão maravilhoso que é a prece. O tema de hoje, conforme o Rony já falou, é prece. É sobre isso que a gente vai estar falando hoje. E o que é isso? O que é prece? É algo mítico? Qual que é a importância da prece? Ela é importante? E se é importante orar, por que é importante orar? A gente vai pensar um pouquinho a respeito de todos esses questionamentos. Por que Jesus... Por que o nosso mestre, o nosso Rabi da Galileia, ele nos ensinou, através dos evangelhos, a vigiar e orar? Por quê? Por que de tudo isso, né? E por fim, né, uma pergunta que muitas pessoas fazem: a prece, ela muda situações? E quais são as situações que a prece muda? Então, a gente vai estar trabalhando um pouquinho a respeito disso. Mas antes de eu começar toda a explanação acerca desse tema, eu quero trazer um vídeo, né, que eu achei muito interessante, que eu acho que ele ilustra muito bem o que muitas vezes nos acontece, né, durante as nossas preces ali cotidianas. Então, eu queria que o Rony colocasse o vídeo. Eu vou sair da frente, porque senão eu vou ficar na frente do pessoal aqui. E vou deixar vocês assistirem o vídeo. Eu acho que ele tem mais ou menos uns 3 minutos. Mas eu acho que ele ilustra muito bem como tem sido, hoje em dia, as preces da humanidade. Tá? Eu acredito que nem todo mundo faça prece assim, mas provavelmente cada um de vocês, em algum momento da vida, fez prece dessa mesma maneira. Pode colocar, então. Mestre Jesus, Senhor Deus, eu queria agradecer pelo dia de hoje. Hoje foi dia 15, né? Ah, não, vencimento do cartão, meu Deus do céu. Ô, meu pai, eu esqueci de pagar de novo. Pior que eu tava com dinheiro para pagar integral esse mês. Porque mudou a regra do rotativo, meu querido amigo Jesus. O senhor não tem nada com isso.
quero recomeçar, porque me desconcentrei aqui. Mestre Jesus, Senhor Deus, quero agradecer pelo dia de hoje, o dia 15, né? Dia 15 de maio, Ih, gente, é o aniversário da minha mãe. Eu não posso esquecer, Senhor, pelo amor de Deus, já são 3 anos que eu esqueço. Pelo amor de Deus, é sempre a mesma coisa. Ela vem com aquela cara dela, dizendo que tá tudo bem, aí sorri, aí me dá um beijo na testa, aí faz aquele olhar triste, eu me sinto uma barata, um inseto asqueroso, um pote de cocô e me enterro de tristeza. Mestre Jesus, eu não queria ter falado cocô aqui nesse momento de prece, mas vamos rebobinar. Jesus, que a sua paz esteja nessa casa, que eu não paguei o condomínio também, mas isso aí eu vou ver depois. Eu quero, Senhor, lhe pedir que a sua luz esteja em dia, porque eu também não paguei a minha, eu tenho que quitar a minha luz que vão cortar. Senhor Jesus, não tem nada disso. Eu quero é orar, mestre. Por que eu não paguei essa conta de luz? Ah, isso mesmo, eu tava com um boleto na mão, só que eu parei pra botar Isso, eu ia passar no correio pra botar aquele malote do escritório, que eu não botei também, meu Deus do céu. Eu vou ser demitido, Senhor. Eu botei comida do gato, que é a pensão da Júlia, eu não posso ser demitido de jeito nenhum. Se bem que tem um seguro-desemprego, né? Não, eu não botei comida pra esse gato, porque a ração acabou. Que comida que eu vou botar pra ele? Que onde que eu vou achar ração essa hora da noite? Será que dá pra ir pra Buenos Aires com seguro-desemprego? Não, se bem que tem a pensão do gato, né? Esse gato também só quer uísque. O que eu posso fazer? Deus, eu não consigo me concentrar. Senhor, é muita coisa. Os pensamentos vêm pulando na minha cabeça, assim, de uma hora eu não consigo, meu pai. É muita confusão. Eu sou um homem sozinho. Como é que uma pessoa lida com a vida? O Senhor é Deus, o Senhor tá aí. As pessoas desencarnadas estão aí, todo mundo flutuando, volitando. Quem tá aqui é que sabe. Senhor, olha só, vamos nos concentrar. Só que eu não tô conseguindo, esses negócios estão pulando. Então vamos fazer, deixa vir. Vai, vem, pensa aí. O que é? Por que eu tô pensando numa dançarina de tango com cabeça de gato? Só era só esse último aí, acabou. Mestre Jesus, que a sua paz esteja nessa casa e tudo mais. Mas tem uma coisa que eu queria resolver com o senhor, e é muito sério. É o seguinte, eu quero que o senhor me ajude a entender por que é que a cretina da minha ex-mulher pode estar muito linda e bela na Argentina, passeando, enquanto eu tenho que estar aqui lidando com a pensão da Júlia. Eu não queria que o senhor castigasse ela, não, depois de tudo que essa sem vergonha fez comigo. Eu só queria que o senhor eu só queria que Mãe, eu esqueci, mãe, desculpa. Que não liga, mãe, que não liga, não vai fazer a evoluída agora. Só para quem não viu ainda, né? Acho que tá dando microfone. Mas tudo bem. Quando eu vi esse vídeo, né, me veio algumas coisas na mente. E uma delas é que, por várias vezes, eu já iniciei uma prece preocupada com algo do meu cotidiano. E eu me vi assim, como ele, tentando resolver inúmeras situações do cotidiano durante a prece. Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? E aí, quando caía a ficha, né, eu retornava ali à prece, assim como ele. E, de repente, me vinha um outro pensamento, e um outro pensamento, sucessivamente me tirando completamente a concentração daquilo que eu estava fazendo naquele momento. E aí, né, assim como ele, eu decidi fazer uma prece rápida. E olha que coisa maluca, né? Eu fazia uma prece rápida para eu poder retornar aos pensamentos que, de certa forma, me afligiam. E o resultado de tudo isso era que eu dormia mal, eu acordava mal e nada fluía.
Então, acho que o importante aqui é que a gente consiga, através até mesmo desse vídeo que a gente acabou de assistir, que a gente tenha a noção que no momento da prece, nós devemos nos desligar do mundo exterior e nos conectarmos com o ser divino, com Deus, com a espiritualidade. Então, a importância disso. Só que não é uma coisa muito fácil, né? Porque muitas e muitas vezes a gente se vê nessa situação. Preocupadas com situações do cotidiano e esquecendo completamente que a gente tem que, no momento da prece, se conectar e se desligar das coisas exteriores. E aí eu vou perguntar para vocês, quantas vezes na sua prece cotidiana ali, vocês já se viram nessa situação? Já aconteceu com algum de vocês? Todo mundo? Não foi só comigo? Que legal, gente! Eu achei que tinha sido só comigo, com ele, mas não, todo mundo já passou por isso em algum momento. Uma situação assim, na qual nós somos sempre inundados por diversos pensamentos do cotidiano que nos fazem ali perder a concentração e orar de maneira mecânica. Muitas vezes a gente faz aquela oração rápida, o Pai Nosso, e a gente nem presta atenção nas palavras que são proferidas ali no Pai Nosso. Então, eu acho que isso é algo que já aconteceu com a maioria das pessoas, e eu acho que é um alerta hoje para a gente. E aí eu coloquei alguns questionamentos aqui. Você ora? Sim, não, talvez. São as respostas que cada um de vocês poderiam me dar. Quando vocês oram? Só no momento que você precisa? Ou quando as coisas não vão bem? Outro questionamento importante aqui que eu coloquei, onde você ora? Só na igreja? Só aqui no Rio da Gama? Só na tua casa? Tem um lugar específico para você orar? Então, eu quero que vocês vão se perguntando tudo isso. E, por fim, eu trouxe aqui um livro muito importante para a doutrina, que é um livro do André Luiz, chamado Missionários da Luz. E nesse livro, né, quanto mais eu leio, mais eu amo, André Luiz, ele vai falar sobre prece, sobre oração. Ele vai, na realidade, trazer uma definição de prece e falar para que serve essa prece. Então, antes de trazer a definição do dicionário, né, a definição etimológica da palavra, eu achei importante trazer essa definição do livro Missionários da Luz. Deixa eu ver se eu consigo. Já? Foi antes de mim, gente. Aqui, nesse livro, né, Alexandre, ele é o orientador ali de André Luiz. E ele vai falar um pouquinho sobre a eficácia da oração como um antídoto do vampirismo. Olha que interessante. E aí você pode me perguntar, como assim, Diana? Vampiros existem? No capítulo 4 desse livro maravilhoso, o Alexandre ele vai começar a explicar ali para André Luiz que nós somos assediados todos os dias por pensamentos e sentimentos, e muitas vezes nada nobres. Isso acontece com vocês? Então, ele fala a respeito disso. Ele vai falar que alguns desses pensamentos são nossos, outros são de seres encarnados, nossos amigos, nossos familiares, e outros de seres desencarnados que se conectam ali conosco pela nossa faixa vibratória. E aí o que acontece? Eles se conectam conosco através da nossa faixa vibratória com que intuito? No intuito de nos sugar as energias e os fluidos, né? Então ele vai falar um pouquinho a respeito disso.
Alexandre ele vai falar também uma outra coisa interessante. Aqui, eu estou lendo aqui, tá, gente? Eu não vou ficar toda horinha virando. Mas olha o que ele fala aqui. Que diferente, na realidade ele vai falar no livro, que diferente dos vampiros mitológicos, os vampiros espirituais, eles não estão à busca do sangue da vítima. Ao contrário, eles buscam roubar-lhes as energias e os fluidos. E aí, só no início aqui, a gente já vê ele falando um pouquinho a respeito do assunto, mas durante todo o livro ele vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Ele vai falar o seguinte, que a oração, ela é, na realidade, o antídoto mais eficaz contra o vampirismo. E que a gente tem que se utilizar dela, principalmente para que a gente possa ter esse tipo de efeito na nossa vida. Principalmente quando a gente se sentir sugados, desanimados, certos pensamentos surgirem, entendeu? Que não sejam muito nobres para a gente praticar determinadas condutas ou não agir de maneira moral, etc. e tal. Então, ele vai falar que a prece, ela é o maior antídoto de todos contra o vampirismo. Um outro ponto aqui que eu achei bem interessante, que ele vai falar também nesse livro, nesse capítulo que ele fala sobre prece, é que a prece ela não pode ser um movimento mecânico dos lábios. Não pode ser um disco de fácil repetição. Por quê? Porque as meras repetições não fazem uma prece. Então não adianta você ficar orando tão somente ali todos os dias o Pai Nosso se aquilo não fizer sentido para você. Você está só repetindo aquilo e não está sentindo. A partir do momento que você não está sentindo, aquela prece que é feita, efetuada ali pelos teus lábios, no teu coração, essa prece, ela não tem o poder de manifestar a graça divina. Olha que coisa fantástica. Uma prece feita só pelos lábios, de maneira mecânica, ela não tem o poder de manifestar a graça divina. Uma prece, para que ela tenha esse tipo de eficácia, é necessário que ela seja feita de coração, com sinceridade. E aí eu fiquei me perguntando quantas e quantas vezes eu fiz uma prece mecânica, sem sentir, só pelos lábios. Ai, Deus me ajuda essa semana, ajudando no meu trabalho, faz isso, faz aquilo, mas eu não conseguia sentir. E aí eu fiquei pensando, se a prece, para ela realmente efetuar esse tipo de eficácia, ela tem que ter realmente um sentimento sincero do meu coração. Então, boa parte das preces que eu tinha feito até então, realmente elas não valeram muita coisa, né? Porque realmente elas não conseguiram manifestar a graça divina, porque foram preces mecânicas, eram meras repetições. E aí eu vou pedir permissão para vocês para contar uma historinha. Eu sou a moça das historinhas, adoro as historinhas. E é uma história que talvez todo mundo conheça, a história de Alice. Por que eu vou contar a história de Alice? Porque olha o que o André Luiz faz. Perdão, o André Luiz não. O Alexandre fala com o André Luiz. São meras palavras sem direção, tais preces. Então, ele vai deixar bem claro que uma prece mecânica são meras palavras que não têm um direcionamento, não têm uma direção. Logo, eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas eu já ouvi muito porque a minha mãe é evangélica. Ela falava assim, olha, essa prece não passa do teto. E ela falava muito isso. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Não que ela não passe do teto, mas a eficácia dela fica muito reduzida. Se ela é só mecânica, se ela não é sentida, se ela não é uma prece sincera. E aí,
como a gente está falando de direção, eu me lembrei dessa história da Alice. E conta o relato, né, que a Alice já estava ali no País das Maravilhas e, de repente, ela se vê numa estrada. E essa estrada, ela possuía 2 caminhos. Então, ela se dá conta de que ela não sabe para qual caminho ela deve ir. E ela se dá conta que tem um gato em cima de uma árvore próximo a ela. E ela pergunta ali para o gato, qual caminho eu devo seguir? E o gato, muito perspicaz, muito inteligente, fala ali para Alice, para onde você quer ir? E a Alice responde para o gato, eu não sei. Então o gato vira para Alice e fala o seguinte, então qualquer caminho serve. E qual que é a analogia que eu faço da prece, do direcionamento, da prece e dessa história em si? Às vezes nós somos igual a Alice, nós não sabemos para onde ir. Ou simplesmente o que queremos ou o que não queremos. Muitas vezes a espiritualidade está ali. Tá, tudo bem, mas o que você quer? Você não sabe o que você quer. Então, muitas vezes a gente está nessa situação. A nossa prece ela não tem uma direção porque a gente não sabe o que a gente quer. A gente também não sabe o que a gente não quer. Conta um relato que uma menina, certa vez, ela foi até um local, né, provavelmente um centro, e daí um espírito, ele se comunicou com ela e falou assim, o que você quer que eu levo da tua vida? O que você quer que eu leve aqui no meu barquinho? E essa menina falou assim para ele, eu não sei. Ela não sabia o que ela queria retirar da vida dela. A proposta foi feita, o que você quer que eu retire da tua vida? E ela não sabia responder. E ela saiu do centro chorando, em lágrimas, porque ela teve a oportunidade de falar o que ela queria que fosse retirado ali da vida dela, e eu estou quebrando tudo, bem típico de mim, e ela não sabia. Então, a questão da prece, ela ter uma direção no sentido de você saber o que você quer quando você entra em conexão com a espiritualidade é muito importante. Você também saber o que você não quer. Porque senão, o que acontece? A oração ela se torna uma oração mecânica, né? E você acaba fazendo uma prece breve e genérica. Logo, a sua eficácia ela não é sentida na sua vida. Então, esse texto ele vai falar muito a respeito disso. Nesse texto ainda, nesse capítulo, o Alexandre vai falar o seguinte para André Luiz, que a prece é vibração, é energia e é poder. E aí eu fiquei pensando, né? Ele vai falar isso para André Luiz, que uma prece, ela é vibração, ela é energia, ela é poder, principalmente quando ela é sincera e sentida no coração, feita de coração. Só que André Luiz, ele já conhecia esse poder da prece. Vocês já pararam para pensar? Quem já assistiu o Nosso Lar aqui? Quem já leu livro, alguma coisa? André Luiz já conhecia essa situação. Por quê? Vocês lembram que André Luiz, ele foi resgatado por uma equipe espiritual de socorro, não, uma equipe de socorro, numa época em que ele estava numa zona umbralina, com frio, com fome, com imensuráveis dores. Nesse momento, segundo o próprio relato do livro, André Luiz ele se lembrou de Deus e ele orou. Depois de 7 anos naquele lugar, ele se lembrou de Deus e ele orou. E no relato dele é bem interessante que ele fala o seguinte, que ele orou por horas. E aí veio o socorro.
Veio Clemêncio e a equipe de socorristas acudir André Luiz. E é bem interessante que quando o Clemêncio ele chega, né, ele diz o seguinte para André Luiz: meu filho, o Senhor ouviu a sua prece e ele não te desampara. Então eu fiquei pensando, André Luiz já conhecia sim a eficácia da prece. Ele já conhecia sim o poder da prece, porque ele sentiu aquilo no próprio corpo espiritual, tá, gente? Porque ele já não tinha mais corpo físico, tá? Mas ele sentiu aquilo na própria alma, quando ele rogou, quando ele orou e ele recebeu o socorro. Então, eu acho que isso é bem interessante. Foi uma prece que, tanto no livro quanto no filme, a gente vê que foi uma prece sentida e sincera, né? Foi ali do fundo do coração. Mas voltando aqui para Missionários da Luz, né? Alexandre ele vai esclarecer também nessa passagem que o estado psíquico de quem ora descortina forças ignoradas que nem sabemos que existem. Ou seja, sabe aquelas forças que você nem imagina que existe? A força da sua prece é capaz de descortinar tudo isso. Ele diz ainda que a prece ela revela a nossa origem divina e nos coloca em contato com as fontes superiores. Olha que fantástico mecanismo que temos ali à nossa disposição. E por fim ele fala o seguinte, que os raios divinos expedidos pela oração santificadora auxilia, cura e renova, além de iluminar. E eu iniciei realmente com Missionários da Luz, porque eu achei importante trazer esse conceito de prece, né? Mas eu também busquei no dicionário. E eu vou trazer aqui para vocês. Deixa eu só ver, acho que tem que virar para cá. Né? Não vai? Você consegue mudar aí? Então, o Rony vai ser meu passador de slide, gente. Olha que legal. Conseguiu? Conseguiu. Isso. E aí, se a gente for procurar no dicionário, que é prece, a gente vai encontrar esses dois conceitos. O primeiro conceito é que a prece é uma invocação mediante a qual o ser humano entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Isso é muito importante, né? Porque aqui não está falando entre em comunicação com Deus. Mesmo porque nem todo mundo ora para Deus. Tem pessoas que oram para os santos, tem, por exemplo, orientais que oram ali para o Buda. Vamos pensar, hinduístas que oram para Vishnu, para Shiva, que são os deuses hindus, né? Vamos pensar aí nas vertentes africanas, que oram ali para os seus orixás e assim por diante. Então, ele deixa bem claro, né, a respeito disso. Um outro conceito que ele vai trazer é o seguinte, é a maneira pela qual, através do pensamento expresso ou não em palavras, a criatura se liga ao Criador. É o meio de comunicação com Deus e com o plano espiritual superior. Então, ok, nós já sabemos, né, que a prece é um meio de comunicação entre o homem e a sua divindade, ou os seus auxiliares, né? Vamos pensar aqui, né, que, por exemplo, se a gente for analisar aqui a Igreja Católica, eles oram ali principalmente pelos intercessores, que seriam os santos, etc. e tal. Mas é um meio de comunicação entre o homem e a divindade. Então, fiquem com isso na mente. Porém, no livro Boa Nova, passa aí, meu dedinho. Humberto de Campos, que é um escritor fabuloso, na realidade é um espírito fabuloso, é um autor fabuloso, eu amo esse livro. Eu sei que o Fernando também ama. É o favorito do Fernando. Inclusive, eu li esse livro por conta do Fernando, ele me deu de presente. No primeiro ano aqui de Silda, e realmente é um livro fabuloso. Então, esse livro chamado Boa Nova,
Humberto de Campos, ele vai dizer que trabalhar pelo bem é uma forma de oração. E não só uma forma de oração, é uma forma também de exaltação a Deus. Você já parou para pensar nisso? Que o seu trabalho pelo bem também é uma forma de orar, de se comunicar com Deus, de se conectar com Deus? Que toda vez que você, de alguma forma, faz uma caridade, você está se conectando com o divino? É isso que ele fala aqui. E a gente pensa que orar é só a gente ficar falando um monte de coisa, né? Mas não. Está muito além disso. Eu até leio aqui para vocês. Todo aquele que trabalha pelo bem com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Fabuloso, né? A oração é ação no bem. Eu acho muito bonito esse texto do Humberto de Campos, né? A gente conseguir compreender que o nosso trabalho em favor de alguém é compreendido também como uma forma de prece, de conexão com o divino. Continuando aqui, pode passar, olha. Eu trouxe aqui um outro slide. É uma pergunta que é muito feita por muitas pessoas. Quem recebe a prece? É Deus que recebe? São os espíritos que recebem, avaliam e analisam? Como que é essa história, né? E aí é bem interessante que isso está até no livro dos espíritos, essa questão, né? E é legal porque ele fala o seguinte, que a questão aqui não é quem recebe, e sim para quem você ora. Se eu dirijo a minha prece a Deus, quem é o receptor? Ele vai falar que é Deus. E se eu dirijo a minha prece para os bons espíritos, eu estarei usando esses bons espíritos como intercessores. Logo, eles recebem, eles analisam essa prece e muitas vezes eles até reportam a Deus as nossas preces. Às vezes não tem necessidade, eles mesmos conseguem resolver na hora, atender, ou falar, não, ó, isso que você está querendo não é justo, vai ali contra a tua irmã, o teu colega, isso não vale a pena eu te dar agora, etc. e tal. Só que ele vai deixar bem claro uma coisa, que independentemente do que você pedir na sua prece, mesmo porque uma prece ela não é composta somente de petição, de pedidos, né? É de agradecimento, é de louvor, é de adoração. Então, tudo isso compõe uma prece. Mas é que a gente sempre se preocupa muito mais com a parte dos pedidos, né? Da petição, né? Deus, eu quero isso, me ajuda, me dá isso, me ajuda com aquilo, etc. e tal. Ele vai deixar bem claro que, independentemente da prece, o importante aqui é que eles sempre farão o quê? A vontade de Deus. Ainda que essa vontade de Deus não esteja de acordo com a sua vontade. E essa é a parte complicada para a gente, né? É porque a gente sabe que Deus sabe o que é melhor para a gente. Porém, a gente às vezes acha que a gente sabe o que é melhor para a gente muito mais do que Deus. E aí complica a situação. Pode passar, meu anjo. Deixa eu ver. Será que foi eu que passei? Não, pode passar. Isso. Tem um livro maravilhoso chamado Entre a Terra e o Céu. Não sei se vocês já leram. É um livro maravilhoso também do André Luiz, que também é maravilhoso. E ele vai falar muito sobre prece, porque é o que eu falei, ele viveu isso literalmente, poder da prece. Então, em vários livros dele, ele vai falar sobre o assunto. E nesse livro Entre a Terra e o Céu, ele vai falar sobre a ação da prece.
ele diz que através dessa prece sincera, nós nos ligamos ali aos espíritos superiores. E estes sondam as nossas vontades e a nossa boa intenção durante a prece. Então, isso quer dizer que o nosso interior, no momento da prece ali, constantemente, durante toda a prece, ele é sondado. As suas intenções, as suas vontades, tudo isso é sondado no momento da prece. Ah, mas eu quero aquela coisinha, eu quero aquela garrafinha que está na mão ali da Gabriela. Qual que é a intenção do meu coração por ter aquela garrafinha? Será que é uma intenção egoísta? Será que é uma intenção invejosa? Será que eu estou cobiçando o que é dela, etc. e tal? Então, tudo isso é avaliado. Eu quero aquele emprego de gerente, mas já tem um gerente. Qual que é a minha intenção? É puxar o tapete dele? Para eu poder chegar até lá? Então, são várias situações. Então, aqui nesse livro, ele vai deixar bem claro isso. Que nós nos ligamos a esses espíritos superiores através da prece. E que esses espíritos superiores, eles vão avaliar, sim, a nossa vontade e a nossa boa intenção. Outra parte aqui interessante, né, nesse livro, nesse momento, segundo ele, estes espíritos, né, superiores, eles vêm no nosso socorro, né, durante a prece, dando-nos o quê? Força moral necessária para superar os problemas ou retomar ali o caminho reto. Se dele, de alguma forma, você tenha se desviado. Ele também vai nos auxiliar a resistir às tentações ali durante a prece. Então, ele vai deixar isso bem claro, né? Outro ponto aqui que eu acho interessante, também descrito aqui nesse livro, olha o que ele vai falar. Pode passar. Isso, é esse mesmo. Do coração do egoísta, daquele que apenas de lábio ora, unicamente saem palavras, nunca ímpetos de caridade que dão onipotência, ou seja, poder ou força à prece. Então, ele vai deixar bem claro que o egoísta, ele faz as suas preces. Porém, essa prece é só de lábios, é uma prece mecânica, não é de coração, né? E aí, o que acontece? Não existe uma eficácia em relação a essa prece, né? Por quê? Porque o que dá onipotência, ou seja, poder e força a uma prece, é o fato dela ser sincera, ela ser feita de coração. Mas olha que interessante, segundo este mesmo livro, o fato da prece do egoísta não ser tão eficaz como de uma pessoa sincera, não quer dizer que ela não vai ser analisada ou mesmo ouvida ali pelo plano espiritual. Ela vai ser ouvida, ela vai ser analisada. Evidentemente, os espíritos vão ver ali se tem algum tipo de pertinência ou não. Porém, isso também não significa que ela vai ser ali, de certa maneira, esqueci a palavra, gente. Não é nem aceita, a palavra é quando você faz um pedido, atendido, perdão, agora eu esqueci. Mas realmente, não, isso não significa que ela vai ser ali atendida, né? Ela vai ter, também não significa que ela não vai ter nenhuma espécie de eficácia. Mas, evidentemente, uma oração feita de coração sincero, ela vai ter muito mais eficácia do que essa oração aí feita de maneira mecânica, mesmo ela sendo ouvida e analisada. E André, ele vai continuar falando, aqui não tem Alexandre, né, porque a gente está em terra e no céu, a respeito disso. Ele fala o seguinte: contudo, Deus não ignora, não despreza a prece que lhe dirige um homem de má vida, porque ouve e acolhe a todos os seus filhos indistintamente, mas isso não significa que vá atender aquela prece.
Repelida só é a prece do orgulhoso que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos e acredita ser-lhe possível sobrepor a vontade do Eterno. Então ele vai falar que a única prece que é repelida é a prece da pessoa orgulhosa, que realmente deposita toda a sua fé e confiança nos seus próprios braços, nas suas próprias forças, e acha que de alguma forma pode se sobrepor à vontade de Deus. Essa prece, na realidade, ela é repelida instantaneamente. Continuando aqui, ele vai falar também um pouquinho sobre prece coletiva, né? Segundo os relatos dos espíritos, a prece coletiva, ela tem uma ação mais poderosa, porque são muitas pessoas vibrando em torno de um mesmo objetivo. Olha o que eles dizem. Quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e ao mesmo objetivo, tem ação mais poderosa a prece. Pensamentos idênticos fortalecem a ação da prece. Ou seja, a prece coletiva ela é até mais poderosa. E a gente pode ver até Jesus ensinando isso, quando ele fala, quando tiver mais de um orando em meu nome, né? Então, o próprio Jesus, ele está ali nos ensinando a orar uns pelos outros de maneira coletiva. Por quê? Porque a partir do momento que você ora com uma outra pessoa, você está unindo a sua vibração com a vibração daquela pessoa. O seu sentimento de fazer o bem com o sentimento daquela pessoa de fazer o bem. E aquilo ali toma uma força muito maior. Um outro ponto, pode passar, meu anjo, que ele vai falar, é se é válido orar pelas outras pessoas, né? O que vocês acham? Vocês acham que é válido orar pelas outras pessoas? Então, ele vai falar também a respeito disso. O Livro dos Espíritos, ele vai deixar também isso muito claro. Ele diz o seguinte, que quando nós oramos pelos outros, né? Os bons espíritos, eles se associam a cada um de nós. Pelo bem, evidentemente, daquela pessoa. E isso, de certa maneira, fortalece ali a ação da nossa prece. Então, de certa maneira, é até um estímulo a você orar pelo outro, né? Então, o Livro dos Espíritos e o próprio André Luiz, de certa maneira, estimula a gente a orar pelo outro, né? Quando ele fala que a partir do momento que eu oro por uma outra pessoa, os bons espíritos, eles se associam a nós e, de certa forma, eles vão fortalecer a criação daquela prece. Então, é válido orar, sim, pelas outras pessoas, tá? Encarnados e desencarnados. Porque muitas pessoas ficam com medo de orar pelos desencarnados e outras pessoas até falam que isso é errado. Mas não, é importante que a gente ore tanto pelos encarnados como pelos desencarnados. Pode passar, Rony. Tem uma citação aqui do Bezerra de Menezes que eu achei fabulosa. Ele vai fazer uma citação acerca da oração intercessória. Então, ele fala o seguinte, que a oração intercessória de coração, com amor, diz ele, né, que essa oração, ela envolve aquele seu amado, terminando por alcançá-lo. É como se fosse um abraço, um conforto, um consolo, um carinho, que mesmo, às vezes, não mudando a situação dessa pessoa, é o que aquela pessoa precisa naquele exato momento. Então, ele fala o seguinte, por mais que a sua oração por aquela determinada pessoa não mude a situação dela, vai servir para ela como um consolo, como um acalento, como um carinho, como um conforto, como um abraço. Então, ele falando que a oração intercessória, ela não tem só o efeito de fazer as coisas serem manifestas, entendeu? Ou auxiliar determinada pessoa e fazer que determinada coisa aconteça.
mas ela também tem esse poder de abraçar o outro, de consolar, de ser um acalento, de ser um carinho. Ele continua falando aqui embaixo, a prece é a vibração poderosa que existe, a prece é a vibração poderosa que existe e que os homens, eles não sabem se valer muitas vezes dessa vibração tão poderosa que é a prece. Então, é fabuloso, né, essa citação dele. E depois, nesse mesmo livro, ele vai falar um pouquinho sobre a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Pode até passar. Só que eu tirei, antes de falar dessa passagem do livro, eu tirei uma passagem do livro Céu e Inferno. E nesse livro Céu e Inferno, que faz parte da codificação, os espíritos falam para Kardec o seguinte: os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque, verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem. E eu fiquei pensando, realmente, já pensou uma pessoa que falece, um espírito sofredor, ele fica lá, muitas vezes, solitário durante muito tempo, e de repente alguém se conecta em pensamento a ele e dirige a ele uma prece. Realmente, eu acho que ele se sente menos abandonado, né? E menos infeliz, porque alguém está se lembrando dele. E esse texto aqui do livro Céu e Inferno vai deixar bem claro isso, né? Porque como é ruim a gente se sentir esquecido, né? Eu imagino que para eles é esse sentimento. Entretanto, ó, o que ele continua falando aqui, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, inculte-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, ou seja, através da sua prece, o espírito ele pode se reanimar, ele pode ter o desejo de se elevar, de se arrepender e até mesmo de reparar os seus erros, desviando-lhes do mal o pensamento. E nesse sentido, que lhes pode não só aliviar, mas abreviar também os seus sofrimentos. Então, aqui ele deixa bem claro que, além de tudo isso, a prece feita por uma pessoa que desencarnou, por um espírito sofredor, pode abreviar também o sofrimento desse espírito. Olha que coisa interessante. E às vezes a gente não tem muito esse hábito, né? De orar por um espírito sofredor, às vezes por um parente, por um ente querido, que a gente sabe que morreu numa situação complicada, etc. e tal, às vezes situação de suicídio. A gente não tem muitas vezes essa prática, mas o quanto que isso é importante, né, gente? Eu acho assim fabulosa essa parte, principalmente porque a gente tem entes queridos e amigos que faleceram em situações complicadas. Então, se a gente tiver essa noção, eu acho que é importante para a gente. Pode passar, Rui. Você já passou? Não. É porque ele está indo mais rápido que eu, gente. Mas já estou concluindo aqui. Também tem uma citação muito interessante de um livro chamado Perispírito e suas modelações, do Luiz Gonzaga Pinheiro. Ele vai falar também dessa questão da prece, mas ele vai falar da situação dos suicidas resgatados, né? Ele diz o seguinte, que quando se aproxima o horário da prece, eles ficam eufóricos, como famintos, esperando o alimento. Diz ele, né, que este é o momento mais aguardado, que no momento mais aguardado ali por aqueles espíritos, e que no momento da prece, gotas de luz encharcam ali o perispírito daqueles suicidas, trazendo, de certa maneira, uma espécie ali de alívio que eles tanto precisam. E ele termina dizendo, né, nesse texto, que o momento da prece é o momento mais sublime para o suicida. Olha que coisa fantástica, gente. Fantástico.
Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que diz que Deus até pode atender os nossos pedidos, claro. Mas é claro que esse atendimento, né, acerca em relação aos pedidos que eu faço a Ele, né, só ocorrem conforme a nossa real necessidade. Ou seja, qual a sua necessidade para ter aquela Ferrari vermelha? Será que tem necessidade mesmo? Será que o seu Celta não resolve a sua situação? Será que um Gol bolinha não resolve a situação? Então, assim, é analisada a necessidade. Deus pode realmente atender os seus pedidos? Pode. E o Evangelho é bem claro acerca disso. Mas ele vai falar aqui, ele vai analisar o quê? A nossa necessidade e o nosso merecimento. E vai falar que na medida em que os nossos pedidos não visem ali a satisfação de meros caprichos e futilidades, Deus vai avaliando tudo isso e ele vai levando tudo isso em conta. E aí sim ele decide se aquilo realmente é interessante ser dado ou não. Mas tem uma coisa que eu achei aqui bem interessante, que ele vai falar o seguinte: tem situações, que levam anos para Deus responder uma prece. Aliás, para responder uma prece, não, para atender um pedido feito em prece. Às vezes, um pedido que você fez há 10 anos, agora que você está recebendo aquilo que você pediu há 10 anos atrás. Como assim? Não era o momento para você ter aquilo que você pediu. Às vezes, leva 50 anos para você poder ter aquilo que você pediu. Conta um relato de uma senhora que ela queria casar, né? Ela era novinha, ela tinha, acho que, mais ou menos uns 20 anos, e ela ficava pedindo para Deus marido. E ela orou por esse marido durante 50 anos. E quando ela já estava bem senhorinha, apareceu esse marido. Mas não era o momento quando ela tinha 20. Era o momento quando ela já tinha 70. Dela encontrar ali a pessoa certa. Ela teve namorados, ela teve noivos, etc. e tal, mas ela nunca conseguiu se casar. E aos 70 anos ela se casou. Olha que interessante. Então, esse texto aqui do Evangelho vai falar um pouquinho a respeito disso. Que nem sempre o fato de Deus não atender a sua prece agora não significa que ele não vai atender no futuro. Porque talvez não é este o momento para você receber. Desta forma, ó, está escrito aqui, é ilógico deduzir que basta você pedir ali para você poder obter, né? Para você poder ter aquilo que você pediu. E da mesma forma, é injusto você acusar ali a providência divina de não atender todas as suas súplicas, né? Uma vez que a gente tem consciência, né, que Deus sabe o que é melhor para nós e o que é também melhor ali para o nosso próprio bem, né? Então, é bem interessante. O Evangelho ele vem falando a respeito disso. Pode passar, mano. Acho que eu tenho só mais 2 slides. Pode passar. Isso. As orações são tratadas por espíritos nomeados para esse fim. No livro A Vida Além do Véu, os espíritos relatam que no plano espiritual tem pessoas responsáveis ali por receber, analisar, escolher e separar as preces dos habitantes aqui da Terra. Olha que interessante. E essa separação ela é feita em classes e grupos, e também passá-las adiante, né, para serem examinadas por espíritos mais elevados, que a possam ali compreender e avaliar, e que estas, né, elas são atendidas ali conforme o merecimento e a força de sentimento. Então, para a gente também é um alento saber que existem espíritos que têm essa função de receber as preces, avaliar, existe ali um setor na espiritualidade só realmente responsável ali pela questão da prece, né? Aqui tem até uma outra situação
Também correlacionado a isso, está no livro Ação e Reação, que é o relato, né, de algumas preces que são recebidas ali pelos emissários, né, de Maria, né, e eles falam o seguinte, ó, petições semelhantes a essas elevam-se a planos superiores, e aí são acolhidas pelos emissários da Virgem de Nazaré, a fim de serem examinadas e atendidas conforme o critério da verdadeira sabedoria. E aí, eu nem vou continuar falando muito disso, mas eu acho que isso é uma coisa muito importante, né, para a gente parar para pensar. Podemos afirmar que todas as preces são ouvidas sempre. Nem todas são atendidas prontamente. Isso é óbvio. Muitas, conforme eu mesmo já disse, pode levar anos para serem atendidas. Mas, independentemente de serem ou não atendidas, a prece ela sempre vai te auxiliar, vai te dar força, vai enxugar as suas lágrimas, vai te dar esperança. E como diz a questão 660 do Livro dos Espíritos, faz aí para mim a questão 660, Rony. Acho que é o último slide. Aqui. Kardec lhe pergunta ali para os espíritos: a prece tem o poder ali de tornar o homem melhor? E olha o que os espíritos respondem ali para Kardec. Sim, porque aquele que faz prece com fervor e confiança se torna mais forte contra a tentação do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado, quando pedimos com sinceridade. Então, gente, bora orar, né? Vamos orar, gente. É importante, a gente já viu a importância, a gente viu que serve como um escudo contra vampirismo, contra obsessão, contra inúmeras coisas, e pode auxiliar outras pessoas, assim como pode nos auxiliar. Que muitas vezes aquilo que a gente pediu hoje, muitas vezes vai ser atendido só daqui a alguns anos. Não significa que não vai ser atendido. Mas também aquilo que não for atendido, a gente tem que ter consciência que passou por toda uma análise. E muitas vezes não é um pedido muito nobre, né? Porque às vezes a gente pede coisas. E até me lembrei aqui da história lá do vídeo. Você viu ele pedindo, né, para Deus dar um jeito na mulher dele? Às vezes a gente faz umas preces meio assim, né, gente? Então, e às vezes a gente quer ser atendido, né? Na realidade, a gente quer vingança mediante Deus, e a gente faz isso durante a prece, a gente pede isso para Deus, né? Então, acho que aqui o importante é a gente ter noção que a prece ela nos torna alguém melhor e o quanto que ela é importante. A importância da gente não agir como ele no início do vídeo, entendeu? No qual ele estava ali sem concentração nenhuma, sem conexão nenhuma com a divindade, preocupado com os problemas do dia a dia. Então, eu quero deixar essa mensagem aqui para vocês, quero agradecer pela oportunidade, e vou pedir para vocês, orem bastante, é importante, e vai te tornar uma pessoa melhor. Certo, Rony? Então, eu vou deixar o Rony vir para cá agora. Excelente, obrigado, Diana, pela reflexão da noite. Vocês estão vendo aí atrás, essa é a tela que a gente controla aqui, essa transmissão. E aí estamos vendo aqui muitos comentários, né, que as pessoas estão fazendo, gostaram do vídeo, né, se identificaram, e a gente cada vez mais refletindo e entendendo o que a doutrina espírita pode modificar nas nossas vidas, e hoje a gente teve muito bem isso aqui explicado. Se a gente não sabe direito, né, e a prece é curioso, né, porque é uma relação pessoal, né, com Deus. Então, quando a gente fala assim, vamos rezar, né, vamos fazer a prece aqui, a gente não sabe o que o outro está fazendo. Né? Se ele está pensando no boleto, se não tá. Essa parte é bem interessante, né? Que
daí a relação ela é única, né? Nossa, com Deus. Isso é muito bom. A gente vai nos acostumando a isso e descobrindo o poder que a oração tem. Então, a gente quer agradecer pela participação de todos, pela presença humana, né? E virtual também, né? E a gente pede, né? E isso é sempre muito bom, né? Que o nosso planeta seja beneficiado pelas nossas preces, que a nossa instituição seja beneficiada pelas nossas preces, que a gente pudesse fazer isso com mais frequência, com mais naturalidade. E no silêncio do nosso dia a dia, a gente pode estar em prece, ainda que tenha confusão ao nosso redor, a gente pode muito bem estar em prece. E é isso que a gente vai fazer agora, unindo a nossa força coletiva e de cada um, né, que está aí em casa. Vamos todos juntos nos dirigir a Deus, nos conectar a essa espiritualidade amiga que nos sustenta e agradecer por essa noite, pelas reflexões, agradecer, Senhor, por conhecermos, por termos tão aclaradas as ideias a respeito da prece, que nós queremos cultivar mais, para que essa harmonia que sentimos agora possa se tornar um hábito nas nossas vidas. E que no momento de dificuldade, de desespero, de tristeza, de raiva, possamos acalmar e equilibrar as nossas forças com a harmonia que vem do Senhor. Nesse momento tão importante para as nossas vidas, possamos sentir integralmente o valor e o poder de nos ligarmos ao Senhor. E que nossas vibrações de alegria, de esperança, possam chegar até aqueles que necessitam, até aqueles que sofrem, até aqueles desencorajados nesse momento com relação ao próprio futuro. E que nós sabemos, pelos tesouros da doutrina espírita, ser um futuro brilhante para todos nós. Embora, em alguns momentos, possamos ter névoas e sofrimento. Que o Senhor possa estar conosco todos os dias. E que nós também, na calma e na prece, possamos estar com o Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, então a gente se despede de quem está em casa, agradecendo pela presença, pela participação. A gente se vê de novo aqui no sábado. E a gente continua aqui no salão com o nosso passo coletivo, ok? Obrigado e um abraço a todos.